Você aí de casa com certeza já assistiu o filme Piratas do Caribe, não é mesmo? O filme conta as peripécias do capitão Jack Sparrow, que são cheias de maldições perigosas e de piratas malvados. Um dos lugares em que os filmes se passam é a cidade de Port Royal, que realmente existiu. E de uma maneira bem inusitada, se tornou uma das atrações turísticas mais interessantes do mundo. Hoje, aqui na Fatos, vamos contar um pouco mais sobre a Cidade Pirata Fantasma e como ela foi parar lá. Meu nome é Maurício Santos e seja muito bem-vindo ao canal. Bom, para começar a história, em 1962, Port Royal, uma cidade costeira localizada onde hoje é a Jamaica, era uma das cidades mais importantes e ricas do Caribe. Mas, muito ao contrário do que se possa imaginar, ela não era uma das mais nobres. A população era, em sua maioria, piratas e profissionais que ofereciam serviços que agradavam esse tipo de público, como organizadores de jogos, de apostas ou ainda prostitutas. No ápice de sua glória, Port Royal chegou a ter um bar para cada 10 habitantes. Então você pode imaginar um pouco como era o clima do lugar. A fama da cidade não ficava apenas entre os piratas e o povo do Caribe. Localizado em um ponto estratégico do Caribe, era um porto comercial importante para os britânicos. Lá, era possível viajar rapidamente para qualquer lugar da região e, por isso, foi muito utilizada também como ponto de descanso de marinheiros. Antes de ser esse porto estratégico para o Império Britânico, a cidade, que é basicamente uma ilha, foi descoberta por companheiros de viagem de Cristóvão Colombo, ainda em 1494. Durante quase 150 anos, a ilha foi governada por espanhóis, até que em 1655, os britânicos invadiram o local e o chamaram de Port Royal. Era uma conquista importante e, como nos diz a história, os ingleses não iam deixar esse lugar ser retomado. Para manter a segurança, o governador da região, Edward Dawley, teve uma ideia bem interessante. Contratou um grupo de corsários que seriam quase como piratas legalizados, marinheiros autorizados a atacar navios com bandeiras de países inimigos. Esse grupo de piratas legais, chamado de Irmãos da Costa, era uma grande equipe de coalizão pirata. Um de seus integrantes era o lendário Henry Morgan, um dos piratas mais famosos da história. Eles tinham como função proteger a cidade de tentativas de invasão dos espanhóis. Conseguiram ser muito bem-sucedidos na missão, o que motivou o governo britânico a acolher mais piratas em troca de proteção. Rapidamente, essa união de piratas começou a atacar cada vez mais as embarcações espanholas. Para a alegria dos ingleses. Eles então emitiram o documento conhecido como a Carta do Corso, transformando a pirataria praticamente em uma profissão. Os piratas poderiam fazer o que quisessem contra os inimigos dos britânicos, desde que pagassem uma fatia dos roubos. Não seria um erro histórico dizer que os corsários e piratas britânicos e franceses estavam fazendo uma festa na região do Caribe. Eram protegidos pela corte e, além disso, possuíam um lugar que, além de ser totalmente amigável para eles, era um centro de comércio muito bem localizado. Após fazer os saques, levavam as mercadorias para Port Royal e, assim, muito dinheiro circulava por ali. E também foi dessa maneira que Port Royal acabou prosperando. Voltamos ao ano de 1692. A pequena ilha agora era conhecida como a cidade mais rica do mundo, mas também recebia outro apelido não tão legal assim. O lugar, que era um poço de prostituição, jogos de azar e mercadorias roubadas, ainda era conhecido como a cidade mais perversa do mundo. Estudos apontam que, além de um bar para cada 10 habitantes, cerca de 25% dos edifícios da cidade eram bares ou bordéis. Você pode estar pensando aí que Port Royal não era tão grande, mas isso seria um engano. Em seu ápice, a cidade chegou a ter 10 mil habitantes, um número incrível para a época.
Só para você ter uma ideia, no mesmo período, a cidade de Nova York, que também já era um importante centro comercial, tinha cerca de metade da população de Port Royal. Embora isso possa ser algo contestável, tudo corria bem na pequena ilha dos Pecados do Caribe. Para se ter uma noção do tamanho da riqueza e da luxúria do local, após um ataque feito pelo pirata Henry Morgan e por sua equipe, aproximadamente 300 homens teriam chegado à cidade em uma noite, com cerca de 3 vezes o salário anual de um camponês, para gastarem com bebidas e jogos. Isso mostra uma outra característica dos piratas. Esses homens, que viviam de batalhas e podiam morrer a qualquer momento, não pensavam muito em poupar para se aposentar, já que, provavelmente, isso nunca aconteceria. Eram famosos por gastarem pequenas fortunas em uma noite. Registros mostram que alguns tiravam do bolso o valor que compraria terras e animais, o que iria garantir uma vida tranquila para esses criminosos. Tudo isso ia embora em apenas uma noite de farra e aposta. Ironicamente, esse péssimo hábito dos piratas foi um dos fatores que tornaram a ilha um local próspero. Ali não era um bom lugar para plantações e só oferecia peixes como fonte de renda natural. Os piratas gastadores transformaram o local em uma região de comércio, movimentado por outros serviços desejados por eles. Tudo ia bem, até que no dia 7 de julho de 1692, próximo ao meio-dia, um evento pouco conhecido pelas pessoas na época aconteceu em Port Royal. Um pequeno abalo já havia sido sentido alguns anos antes, só que dessa vez a cidade seria atingida por 3 terremotos de grandes proporções em um curto espaço de tempo. Para piorar, os tremores geraram um tsunami que engoliu uma parte do local. As fundações de Port Royal não eram das melhores. A maioria dos edifícios tinha sido construído sem alicerces sólidos. O solo, já danificado pelos terremotos, desmoronou rapidamente ao receber a água do tsunami, afundando cerca de 2/3 da cidade. É lógico que na época nem os mais geniais cientistas sabiam que era um terremoto. E se tratando de uma cidade tão cheia de imoralidade, a causa do evento era óbvia. Port Royal havia sido castigada por Deus, como no dilúvio. Sendo ou não uma punição divina, depois desse acontecimento, a cidade, que se encontrava praticamente inabitável, iniciou uma fase ainda mais caótica, rumo ao seu declínio total. Uma parte da população sobrevivente se mudaria para um local próximo, fundando um vilarejo que viria a se tornar, muitos anos depois, a cidade de Kingston, atualmente capital da Jamaica. Mas havia aqueles que insistiam em permanecer no local. A cidade ainda passaria por mais desastres naturais nos anos seguintes, como um furacão e outro terremoto. Além disso, os piratas, e esses sendo piratas mesmo, não os corsários, começaram a atacar as embarcações indiscriminadamente, buscando recuperar as riquezas que tinham quando Port Royal prosperava. As embarcações britânicas, que tinham passe livre para esses criminosos, anteriormente, agora eram atacadas. Rapidamente, o monstro que o próprio Império Britânico havia criado se voltou contra ele. Em 1720, pouco mais de 20 anos após os terremotos, a ilha era mais famosa como um local de enforcamento de piratas. É exatamente nesse ano, por sinal, que se passa o primeiro filme da saga, Piratas do Caribe. E nele podemos ver claramente qual era a nova política dos britânicos com os piratas, representado pelas fugas e batalhas constantes de Jack Sparrow contra a marinha inglesa. Mais de 200 anos depois, em 1950, com tecnologias mais avançadas, mergulhadores começaram a explorar melhor a região. O que descobriram foi que, naquele local, se encontrava um verdadeiro tesouro arqueológico. Objetos que geralmente estragariam rapidamente se estivessem nas superfícies.
permaneceram intactos e afundados, recebendo uma pequena quantidade de oxigênio. Talvez o item mais incrível que tenha sido encontrado foi um relógio, fabricado em 1688, poucos anos antes do terremoto. O objeto teria parado exatamente na hora que o primeiro tremor atingiu Port Royal, por volta de 11 horas e 43 minutos. Mas, além do relógio, centenas de outros itens foram encontrados, todos em ótimo estado. A riqueza arqueológica e a importância histórica do local o fizeram ser declarado como Patrimônio Natural da Humanidade em 1999. As escavações submarinas de Port Royal permitiram reconstruir detalhadamente a vida de uma colônia britânica da época. Hoje, muito distante de sua antiga glória, se é que podemos chamar assim, a cidade é uma tranquila vila de pesca, porém, muito visitada por turistas. O mergulho até a cidade pirata, naufragada, é permitido com autorização prévia do governo jamaicano. O museu reúne os artigos que foram encontrados ali, além de uma fortaleza que sobreviveu não só aos terremotos, mas como todos esses anos depois da construção. Por hoje é isso, meu amigo. Eu fico por aqui. Diz aí nos comentários se você quer saber mais sobre cidades perdidas. A sua opinião é muito importante pra gente, viu? Um abraço, fique com Deus e tchau!